Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Carrário e hoje, dia 20 do 4 às 20 horas, dia 24 do 3 às 20 horas, então estamos iniciando mais uma aula do nosso Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins. Lei, a chamada 1818, né? 18. Para que serve essa lei? É mais fácil dizer para que ela não serve. Ela não serve para você que vai fazer para a polícia militar. Papa Mike Tango Oscar. Não serve. Ok? Por que ela não serve? Porque ela é para servidores públicos civis. Civis. Ok? Civis. Olha lá. Ó. Então, polícia militar, polícia penal, polícia civil, qualquer cargo dentro da administração, Ministério Público, ou seja lá o que for, 1818. Tá bom? Então, vamos lá. Das concessões. Opa, eu falei Ministério Público, né? Ministério Público pode ser que sim, pode ser que não. Tá, vamos lá. Vamos começar aqui do artigo 100, que a gente parou no 110, né? 111. Das concessões. Sem qualquer prejuízo, pode o servidor ausentar-se do serviço. Então, sem qualquer prejuízo, prejuízo para a remuneração dele, para o salário dele, o salário ou o subsídio, né? Ele pode se ausentar por um dia para doação de sangue. Basta apresentar o comprovante de doação de sangue. Então, você olha, eu não quero trabalhar amanhã, terça-feira. Levante cedinho, vai lá no Morcegão, aqui no Hemocentro, e doe sangue. Pegue aquela carta de doação de sangue e leve lá na sua secretaria e pronto, você está liberado ou liberada. Ok? Então, por um dia, presta atenção, por um dia para doar sangue. Por 2 dias para se alistar como eleitor. Vou ali me alistar como eleitor. Então você vai amanhã, volta só quinta-feira, tá? Observação: às vezes é necessário viajar para regularizar o título de eleitor, né? Às vezes você volta lá em Araguaína, né? Então 2 dias para você ir lá e voltar é o suficiente. Por 8 dias consecutivos, em razão de, olha lá, ó, se você casou, 8 dias. Pessoal, olha só. Se pai, nascimento ou adoção, 8 dias. Tem um vídeo aí para trás que vou ter que corrigir ele. Eu falei 20 dias. 20 dias é o estatuto do município, tá? Que foi mudado. Então, para nascer, casar, nascer e morrer, 8 dias. Ok? Aqui, ó. 8 dias consecutivos. Então, 8 dias para casamento, se pai, né, nascimento ou adoção do filho, pelo falecimento de quem? Do cônjuge, companheiro, pai, madrasto, padrasta, filhos, enteado menor que vive sob sua guarda ou curatelado. Pessoal, preste atenção nisso aqui, tá? E tem que saber a quantidade de dias, que as bancas, elas exploram muito isso, olha lá. Doar sangue, 1 dia. A se alistar como eleitor, 2 dias. 8 dias. Para casar, nascer e morrer. 8 dias. Casar, casamento, nascimento e morte. Ok? Morte de quem? Cônjuge, companheiro, pais, madrasto, padrastos, filhos, enteados, menor, que vive sob sua guarda, ou irmãos ou curatelados. Ok? 4. Por até 10 dias consecutivos. Então você pode ficar dispensado por até 10 dias consecutivos. Para quê? Para finalizar o seu trabalho de curso de graduação.
olha lá, ó, de graduação, chamado TCC. Especialização também, você vai fazer lá um trabalho, né? Trabalho de especialização também, 10 dias consecutivos. Mestrado para você fazer a dissertação. O doutorado para você fazer a tese, ok? Que seja inerente à área de atuação do seu cargo, quando não for utilizada a licença prevista no artigo 102 ou afastamento que trata o 108, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu curso é de enfermagem, e aí você vai fazer um mestrado de filosofia, você não vai conseguir esses dias aí não, tá? Esses 10 dias consecutivos para finalizar o trabalho. Aí você vai falar assim, mas filosofia cabe em todo lugar, professor. Tá, tudo bem. Você quer ser um enfermeiro filósofo? Tudo bem, mas a lei diz que tem que ter correlação. Descubra uma correlação entre a filosofia e a enfermagem, que aí dá certo, tá bom? 112. Você será dispensado por até 6 horas diárias, ininterruptas, o período de trabalho do servidor público que tenha cônjuge, companheiro ou companheira, filhos ou pais portadores de necessidades especiais. Olha lá. É de 6 horas diárias, ininterrupta, o período de trabalho do servidor. Eu vi e falei errado. É de 6 horas diárias, ininterrupta, o período de trabalho do servidor. Então ele vai trabalhar 6 horas diária, ok? Que tenha cônjuge ou companheiro, ou companheira, filhos ou pais portadores de necessidades especiais. Essa palavra portador não existe mais, tá? Pessoas com necessidades especiais. Parágrafo único. A concessão de que trata o caput desse artigo é deferida ao cônjuge, ou companheiro ou companheira, ou a um dos filhos, quando o cônjuge e filhos forem servidores públicos. Então, é conferido a um deles. E também essa concessão é conferida apenas a um dos cônjuges, companheiro ou companheira, quando ambos forem servidores. Apenas um. Também é conferido apenas um dos irmãos, quando forem servidores públicos. Então, 2 são servidores públicos e tem um irmão com necessidade especiais, e os 2 cuidam. Então, apenas um vai conseguir, tá? Não pode ser concedida a mesma licença para 2 pessoas da mesma família com o mesmo objetivo. Então, essa observação aqui, ó, já encerra todas as outras. Ok? Se é o pai e a mãe, os 2 são servidores do Estado, da saúde, e tem um filho com necessidade especial, a licença não pode ser concedida, né? A concessão não pode ser dada aos 2, apenas um. Professor, mas que coisa, né? O pai e a mãe vão cuidar junto. Vão, mas apenas um vai ter a concessão. A critério da administração, então, é discricionário. Pode, considerada a conveniência, pode ser concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Deixa eu te falar. Olha o que ele está falando aqui. Ó. Considerada a conveniência. Então, o que aconteceu? Tinha um rapaz, servidor público, que ele fazia arquitetura. E a arquitetura parece que tinha de manhã, à tarde e à noite. E ele falou assim, olha, eu tenho que ir para a minha faculdade, hoje é integral, hoje é o dia todo. E na prefeitura é meio expediente, ou de manhã ou à tarde, dá para você escolher. E no caso dele não dava, porque era integral. E ele quis impor isso à administração. Sabe o que a administração fez com ele? Falou, olha, não, que não, tá? E aí ele começou a faltar, e
foi responder um PAD, processo administrativo disciplinar, por abandono, né? Por abandono de emprego. Por 60 faltas, por mais 60 faltas durante um período de 12 meses ele teve. E foi demitido, tá? Aí correu atrás, está correndo atrás, não sei o que vai dar, mas foi demitido do serviço público. Então veja bem, ó, a critério da administração, faça o pedido, seja como é que fala, humilde, faça o pedido para a administração, ok? Olha lá, ó, a critério da administração pública e considerando a conveniência, é conveniente para o serviço público isso? Esse curso de arquitetura é conveniente? É conveniente? Ah, eu sou da área da saúde, mas estou fazendo arquitetura. E qual o problema? Nenhum. Mas é conveniente para a administração? Não é. Então, você pode fazer, desde que não atrapalhe o serviço, o seu plantão aqui, o seu expediente. Ok? Você pode fazer o que você quiser, desde que não atrapalhe. Então, ser concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição. Às vezes, pessoal, não tem nem como você trabalhar, mas eles abrem uma exceção, deixa você ir para a faculdade e você repõe essas aulas no fim de semana, esse expediente num fim de semana ou num feriado. Parágrafo único. Para efeito do disposto nesse artigo, a compensação de horário pelo servidor estudante é estabelecida a critério do titular do órgão ou da entidade na qual tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho, né? Se for 30 horas ou 40 horas. Então, aqui, ó, de novo, ó, o disposto nesse artigo é ato discricionário. A palavra discricionário significa o seguinte, que a administração pode fazer ou não fazer. Ela pode dar ou não dar. É isso. Conveniência e oportunidade dela. Esse período deve ser compensado pelo servidor estudante, por exemplo, trabalhar aos sábados ou feriado. Artigo 114. O servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração pública, é assegurado na localidade da residência ou na mais próxima matrícula à instituição de ensino congênere, em qualquer época, independente de vaga. Interessante, né? Se o servidor cursa faculdade pública, será realocado para outra faculdade pública. Se cursa faculdade particular, será realocado para outra faculdade particular. Parágrafo único. O disposto nesse artigo estende-se a cônjuge ou companheiro, aos filhos ou enteados do servidor que viva sob sua companhia, bem assim aos menores sobre sua guarda, autorizado judicialmente, né? Então, tem que ter autorização a guarda judicial para conseguir. É concedido horário especial ao servidor com deficiência quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, sem compensação de horário. Então, a junta médica oficial disse, olha, ela tem um filho e precisa de companhia. Então, está aprovada ali, então ela não tem que compensar nada, não fica devendo nada, tá? Não fica devendo horário. O servidor pode ausentar-se do serviço por 8 dias consecutivos em razão de casamento. E é de 6 horas diárias ininterrupto o período de trabalho do servidor público que tenha cônjuge ou companheira, filhos ou pais portadores, né, de necessidades especiais, que tenham necessidades especiais. Não sei por que repetiu. Do tempo de serviço. O sistema é contributivo. Então, você vai contribuir para o IGPREV, mês a mês, 14% sobre o que você ganha.
Ah, professor, eu ganho 10 mil reais, R$ 1.400. Olha, só que hoje, né, você que vai entrar no serviço público, você entra respeitando o teto. Então, digamos que você faça concurso para um salário, um emprego de 20 mil reais. Mas você não vai pagar sobre os 20 mil, você vai pagar sobre só 7 mil. Porque 7 mil é o teto, é o que você vai aposentar com ele. Professor, mas como é que eu faço para receber mais? Faça uma aposentadoria complementar, ok? O sistema é contributivo, ou seja, se o servidor contribui para a Previdência, esse tempo é contado para a aposentadoria. Além disso, o tempo de contribuição para a iniciativa privada também é contado. Tá? Então, se você tem tempo aí fora, na iniciativa privada, carteira assinada, também conta no serviço público para fins de aposentadoria. Não basta aquele tempo de carteira assinada, tá? Tem que ter o recolhimento do INSS, porque se não tiver, só a justiça. Artigo 116. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público estadual, inclusive os prestados nas Forças Armadas. Além das ausências aos serviços previstos no artigo 111, que é aquele para alistar, para doar sangue, para casar, para morrer, tá? E nascimento do filho, são considerados como de efetivo exercício. Então, todos esses aqui, ó, que, por exemplo, um dia para doação de sangue, 8 dias para casamento, é contado como de efetivo exercício em serviço. Também são contados as férias, o exercício em cargo em comissão ou em outro órgão ou entidade dos poderes do Estado, União, Distrito Federal e Município, e também as licenças para tratamento da própria saúde, por motivo de doença em pessoa da família, só que aqui tem um porém, tá? 90 dias, aí depois mais 120 dias. Maternidade por adoção, 120 dias, mais 60 dias. Por convocação para o serviço militar, para capacitação, aquele lá, cada quinquênio, ok? Você vai ficar 3 meses. Para o desempenho de mandato classista, aquele que você vai para o sindicato. Então, esses foram licença. Já que as licenças estão tudo junto aqui, deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha, licença e afastamento aqui, ó. Aqui está os afastamentos e aqui estão as licenças. Olha para você ver a diferença. A primeira aqui, ó, licença para tratar da própria saúde. Você tem que avisar o município ou o estado, o poder público. Por motivo de doença em pessoa da família, não tem órgão público envolvido aqui. Maternidade ou adoção também, não tem órgão público envolvido. Para a convocação para o serviço militar, professor, o serviço militar é um órgão público. Pessoal, deixa eu te falar, é o serviço militar inicial, aí ele é licença, tá? Licença. Para capacitação, então você tem que avisar, olha, passei no programa aqui, quero me capacitar. Para o desempenho de mandato classista, olha, eu sou candidato ao sindicato. Então, tudo isso é licença. Não tem um órgão público envolvido, com exceção daqui do serviço militar inicial. Agora, olha só como é que funcionam os afastamentos. Servir a outro órgão ou entidade. Servir a outro órgão ou entidade. Tem um órgão público envolvido aí, não tem? Então, é afastamento. Exercer mandato eletivo, ó, tem um órgão público envolvido aí, a Câmara, a Assembleia, né? Estudar no exterior, quando autorizado o afastamento. Então, para ir para o exterior estudar, é afastamento. E é remunerado. Para realizar missão oficial, aqui, ó, oficial, afastamento. Participar de programa de treinamento regularmente instituído, ó, regularmente instituído por quem? Pela instituição, é institucional, tem um órgão público envolvido. Atender a convocação da Justiça Eleitoral, servir ao Tribunal do Júri, aqui, ó,
órgão público. Deslocar até a nova sede, olha lá, ó. Você vai deslocar até a nova sede, até o novo órgão público. Participar de convenção, de competição desportiva ou internacional, ou atender a convocação para integrar representação cultural, artística ou desportiva do país. Então você está representando o país em nível nacional e internacional. Afastamento. Ok? Então, dá uma olhadinha na sua casa. Licença e afastamento. Decore as licenças, tá? Porque aí você vai ver, olha, não é licença e afastamento. 5. Participar do curso de formação relativo à etapa do concurso público, exclusivo para os que já têm condições de servidor público. Então, nós estamos falando aqui do tempo de serviço que é contado, tá? Ou seja, seu servidor recebe sua remuneração, mesmo sem estar trabalhando, o tempo é contado. Se não recebe, o tempo não é contado. Por exemplo, a licença para interesse particular é de 3 anos, podendo ser prorrogado por mais 3, 6 anos. Então, esse tempo aí não é contado, viu, pessoal? Para fins de aposentadoria. Porque ele não contribui. Se não recebe, não contribui. Artigo 118. Conta-se apenas para efeito de aposentadoria o tempo de contribuição previdenciária, em razão de serviço público prestado nos Estados, União, Distrito Federal ou os municípios. O tempo de contribuição na atividade privada é contado apenas para fins de aposentadoria. Tá? Não conta para progressão horizontal ou vertical. Para progredir na carreira não conta. Beleza, agora vamos mudar a caixinha. Direito de petição. O que é isso? Direito de pedir. Pedir. Você vai na administração, vai fazer uma petição. Direito de petição é o direito do servidor de comunicar a um órgão ou entidade que trabalha. O servidor deve fazer um requerimento que pode ser deferido ou indeferido. Se for indeferido, o servidor pode entrar com pedido de reconsideração. É assim, ó. Digamos que você fez um pedido, uma petição para o seu chefe negou. Olha só, você fez a petição para interesse particular. Quero ficar aí 3 anos fora, quero uma licença para interesse particular. Aí seu chefe negou. Você faz um pedido de reconsideração para ele novamente. Aqui, ó. Se o primeiro pedido, se ele for indeferido, o servidor pode entrar com um pedido de reconsideração. Ok? Se ainda assim o pedido não for aceito, o servidor pode entrar com recurso. Agora, o recurso, ele funciona o seguinte. É sempre para uma autoridade superior. Se você fez o pedido de petição para seu chefe negou, você fez o pedido de reconsideração para ele negou novamente, aí você vai fazer um pedido, né? Você vai fazer um recurso para o chefe do seu chefe. Sempre para a autoridade superior, ok? O prazo para entrar com pedido de reconsideração é de 30 dias. O prazo para a resposta daquela reconsideração é de 30 dias também, tá? Então, o prazo para entrar com pedido é de 30 dias e o prazo de resposta também é de 30 dias. O prazo para entrar com recurso é de 30 dias e o prazo de resposta do recurso é de 30 dias. Olha como ficou fácil, tudo 30 dias. Artigo 119. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes do Estado defesa dos direitos ou interesse legítimo seu. O requerimento de que trata o artigo anterior desta lei é dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio dessa a quem estiver imediatamente subordinado ao requerente. Por uma questão hierárquica, o servidor deve entregar o pedido ao seu chefe,
que entrega à autoridade competente até 5 dias. Então, vamos lá. Você fez o pedido de licença para o seu chefe negou. Você pediu para ele reconsiderar, ele negou. Então, você recorreu para uma autoridade superior a ele. Então, mas esse pedido se entrega ao seu chefe e seu chefe tem 5 dias para repassar para o chefe dele. (121) Cabe somente uma vez o pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou preferido a primeira decisão. Pessoal, se na primeira vez que você pediu a licença e ele deu, o processo acabou ali, tá? Cabe somente uma vez o pedido de reconsideração. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que trata este caput deve ser despachado no prazo de 5 dias e decidido dentro de 30 dias. Então, o despacho é 5 dias para a autoridade. Assim que chegou na autoridade, ele tem 30 dias para dar a decisão dele. Cabe recurso do indeferimento do pedido de reconsideração, das decisões sobre recurso sucessivo interpostos, das decisões que apliquem sanções disciplinares. Tudo cabe recurso. O recurso é dirigido à autoridade imediatamente superior, a quem tiver expedido o ato ou proferido a decisão sucessivamente, em escala ascendente, do menor para o maior. E as demais autoridades, no caso de aplicação de sanções disciplinares de advertência, suspensão, demissão ou cassação de aposentadoria. O recurso é encaminhado por intermédio da autoridade que estiver imediatamente subordinada ao requerente. Então, o recurso ele é feito ao seu chefe imediato, tá? A reconsideração também. Agora, quando você vai recorrer, aí é para uma autoridade superior. O prazo para a interposição do pedido de reconsideração de recurso é de 30 dias, contado da publicação. O recurso pode ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente. Quando se fala de recurso, há 2 efeitos: o devolutivo, que é a regra, e o suspensivo, que é a exceção. Tá? Tá suspenso aqui. O efeito devolutivo não paralisa o ato praticado pela administração, ao contrário do efeito suspensivo, que ele paralisa tudo. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos das decisões retroagem à data do ato impugnado. Tá? Então, se você pediu dia 10, foi indeferido, aí você recorreu, aí saiu lá para o dia 15, os efeitos eles retroagem até o dia 10, tá? Começa a contar a partir dali. O direito de requerer, de pedir, ele prescreve. A prescrição é a perda do direito de pedir, a perda do direito da ação de pedir. Então ela prescreve em 5 anos, quando os atos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade que afetam o interesse patrimonial. Digamos que você foi demitido do serviço público. Olha só, por um PAD, um processo administrativo disciplinar. E aí você falou, vou recorrer à justiça agora, ou administrativamente. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, você foi lá e recorre, você perdeu. Tá? Está prescrito. Se for demissão ou cassação de aposentadoria. Agora, se for, ela é de 120 dias nos demais casos, salvo outro prazo fixado em lei. Tá? Então, se for de suspensão, aí é de 120 dias para você recorrer de uma pena de suspensão. O prazo prescricional é contado da data da publicação do ato
impugnado ou da data da ciência pelo interesse quando o ato não for publicado. Todo ato, todas as ações do poder público, elas são publicadas em boletim, em boletim, em diário oficial. Assim que é publicado em diário oficial, ele se torna público, publicado. A prescrição é matéria de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Então está dizendo aqui, que deu 5 anos, prescreveu, aí a pessoa entra, a administração não pode fazer nada. Está prescrito, já acabou, já era. Para exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento na repartição ou a repartição ao servidor ou procurador por ele constituído. A administração pública deve rever seus atos a qualquer tempo. Então, se a administração pública abriu um PAD contra um servidor e decidiu pela demissão desse servidor, a qualquer tempo a administração pública pode rever esse ato. Pode revogar esse ato e chamar o servidor novamente, ok? Artigo 129. A administração pública deve rever seus atos a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. Quem já estudou direito administrativo, a questão dos atos, né? Olha lá, eivados de ilegalidade, respeitados os prazos prescricional jurídico. Ou seja, quando é eivado de ilegalidade, ele tem que respeitar esses prazos aqui. Mesmo que ela queira fazer, mas se já tiver prescrito, já era. Tá? São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo por motivo de força maior. Lógico que, tudo tem uma solução. Mais 5 anos de demissão e cassação e os demais 120 dias. Passou disso, você vai ter que provar um caso de força maior. Tá? E que agora, a partir do 113, nós vamos falar sobre o regime disciplinar. São princípios da conduta profissional dos servidores públicos. A honestidade, então, são princípios da conduta profissional dos servidores públicos. Quais são esses princípios? A honestidade, o decoro, a eficiência e o exercício dos valores éticos e morais que confere dignidade ao cargo ao qual você está galgando, tá? Observação, trata-se do princípio da moralidade. Então aqui está se falando do princípio da moralidade. Vocês lembram dos princípios constitucionais? Límpio, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Aqui trata-se dos princípios da moralidade. Tem mais um aqui. Parágrafo único. A investidura no cargo impõe ao servidor a conduta pessoal ilibada, postura ética e responsabilidade funcional, responsabilidade com a função a qual você está exercendo. A conduta do servidor público deve pautar-se pela legalidade e moralidade da administração pública, verdade, pelo bem comum, pela celeridade, responsabilidade e eficácia de seus atos, cortesia e urbanidade, disciplina, boa vontade e pelo trabalho e harmonia com os demais servidores e com a estrutura organizacional do Estado. Além da legalidade e da moralidade, o servidor deve atender aos princípios da eficiência. Na verdade, ele tem que atender
aqueles princípios da legalidade, né, do LIMP, legalidade, eficiência, publicidade e moralidade. Parágrafo único. Nenhuma pena disciplinar deve ser aplicada ao servidor público sem a prévia instauração da correspondente procedimento disciplinar, assegurado ao arguido ou contraditório e ampla defesa. Então, nenhuma pena você pode aplicar ao servidor sem antes ter instaurado a sindicância ou o PAD, processo administrativo disciplinar. Cada caso é um caso. Todas as vezes que a administração for aplicar alguma penalidade ao servidor, deve haver obrigatoriamente processo administrativo, cujo objetivo é conceder ao acusado contraditória e ampla defesa. Dessa forma, o servidor pode utilizar todos os meios lícitos para sua defesa, como pedir perícia, oitiva de testemunhas, provas e documentos. Bom, o artigo 133, ele vai falar dos deveres. São deveres do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do seu cargo, ser leal a quem? Já vi próprio perguntando, ser leal ao governador, ao secretário. Não, olha lá, ser leal às instituições a que servir. Então você serve o SES, a Secretaria de Saúde do Estado. Você tem que ser leal a essa instituição a qual você está servindo, ok? Observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto, é claro, aquelas manifestadamente ilegais. Atender com presteza ao público em geral, prestando informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Zelar pela economia de material e a conservação do patrimônio público. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Ser assíduo e pontual ao serviço, ok? Tratar com urbanidade os demais servidores públicos em geral. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Apresentar-se ao serviço adequadamente vestido. Então, quais são as normas lá do seu... da sua repartição? É assim, assim, assim. Respeitar quaisquer servidor, especialmente os seus subordinados. A representação do que trata o inciso 12, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder, é encaminhada à autoridade superior ao representado, cabendo a ela sua apreciação e a esta ampla defesa. Tudo que você fazer na administração pública tem que ser por escrito, tá? E cabe a quem for acusado ampla defesa contraditória. Das proibições. Ao servidor público é proibido. Opa. O pessoal tá falando que tá mudo. O pessoal tá mudo. Agora que eu fui ver aqui. Não tô conseguindo ouvir. Tá, né? O Conrado, Kelly Conrado. Se a ficha ficar limpa novamente, ou não é isso? Não. É assim, ó. Também a prescrição é para esse caso também. Por exemplo,
Porque naquele caso lá a gente estava falando que a prescrição é de 5 anos para servidor que for demitido da demitido. O prazo prescricional naquele caso, se o servidor for demitido, é o prazo que ele tem para recorrer, 5 anos, ok? Mas existe também aquele prazo que o servidor foi punido. O servidor foi punido, não, o servidor cometeu uma infração, mas não apurou aquela infração. Então tem um prazo prescricional também, só que não é esse caso, tá? Esse caso é para quando você já foi punido, já aconteceu. Todo mundo, pessoal, os que eu conheço que foram demitidos do serviço público, a maioria voltou. Foram demitidos, recorreram administrativamente, perdeu, recorreram judicialmente e conseguiram voltar. Tá? Mas foi nesse prazo aí de 5 anos. Então, o que ao servidor é proibido? Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do seu chefe imediato. Então, você está lá trabalhando, fala assim, e aí você diz na sua cabeça, vou ali ao banco rapidinho, ninguém vai ver, vamos pensar que eu fui ao banheiro. Aí você vai ao banco, chega lá, você encontra lá de cara com seu chefe, lá na fila. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização do seu chefe. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Recusar fé a documentos públicos. Então, o camarada chega lá na repartição com uma certidão. Aí você diz, olha, essa certidão aqui para mim não vale nada. É uma certidão, é um documento público. Você não pode fazer isso. Opor resistência injustificada ao andamento de documentos ou processos ou execução de serviço, seja lá de quem for. Não, eu vou engavetar esse processo lá, é proibido. Promover manifestação de apreço, meu chefinho, ou desapreço, meu chefe é um retardado, no recinto da repartição. O apreço seria um puxa-saco, né? Cometer a pessoa estranha à repartição. Uma pessoa que não é da repartição, você entra com essa pessoa lá dentro. Fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que seja de sua responsabilidade ou do seu subordinado. Então você pega qualquer pessoa aí fora e põe lá dentro da repartição para exercer alguma função. É proibido. Coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiar-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Ninguém é obrigado a associar a sindicato, viu? Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, o seu cônjuge ou companheira ou parente civil até o 2º grau. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo essa cruz? Bem aqui no meio está você. Aqui embaixo estão seus ascendentes, seus descendentes. Então tem o filho é 1º grau, e tem os netos, que é 2º grau. Aqui embaixo estão seus ascendentes. Tem seu pai, que é 1º grau, e o seu avô, que é 2º grau. Tá? E aqui do lado? Aqui do lado tem seu irmão, que é 1º grau, e tem seu tio, que é 2º grau. Entendeu? Que é 2º grau o seu tio. Irmão e seu tio. E o cônjuge está aqui junto contigo aqui, ó. Tá? O cônjuge não é parente, mas é cônjuge, então é considerado como 1º grau. Beleza? Olha, a lei de 2007, portanto, deve ser feita uma correção. Além das relações citadas, a proibição vale para parentes até 3º grau civil. Opa! Se estende até o 3º grau civil, então vai entrar aqui, ó, o seu irmão, 1º grau, tio, 2º grau, aí entra o seu primo, 3º grau.
aqui em cima o seu bisavô, se ainda estiver vivo, ok? E aqui embaixo, ó, filho, neto e o bisneto. Não pode, tá bom? Então, para cima é ascendente, para baixo, descendente. Para o lado é colateral. Colateral, irmãos, tios e primos. Essa regra foi estabelecida na súmula vinculante, número 13. Por exemplo, os primos são parentes de quarto grau. Sendo assim, não há proibição. Opa, eu acho que essa questão aqui, ela veio errada. Porque o irmão é primeiro grau, o irmão. O tio é segundo grau. E os filhos do seu tio é terceiro grau. Tá? Nona, vale-se do cargo para lograr proveito pessoal de terceiro, em detrimento da dignidade da função. Então, vale-se do cargo para lograr proveito pessoal. Pessoal, isso aqui, se você fizer isso, é motivo para abrir um PAD, para te excluir do serviço público. É motivo de PAD. Tá? Se você usar do seu cargo para lograr proveito qualquer coisa, e qualquer coisa, dar uma carteirada, é passível de PAD. Né? O pessoal da polícia gosta muito de fazer isso. Demais da conta. Né? Usar da função para lograr algum proveito. Olha, é PAD, tá? Conheço um monte de colegas que estão com PAD. Inclusive o pessoal da agência de trânsito também está com PAD por causa disso. Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, salvo nos casos de conselheiro da administração fiscal de empresas ou entidades em que o Estado participa direta ou indiretamente do capital social, sendo-lhe vedado, proibido exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista ou cotista ou comanditário. Por exemplo, você pode ser acionista da Petrobras. Você pode ser cotista de alguma empresa. Você só não pode ser gerente ou administrador. Ok? Sendo assim, é vedada a participação na gerência ou administração de empresa privada e exercer comércio, mas é possível ser acionista, cotista ou comanditário. Em uma empresa por comandita, não é preciso trabalhar presencialmente, apenas investir, ser investidor nela. Atuar como procurador é proibido. Atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefício previdenciário assistencial para parente até o segundo grau. Então, digamos que você é servidor do INSS, você quer aposentar a sua mãe. Então você pode, sim, tá? Você pode ser procurador dela junto ao INSS, até o segundo grau. É proibido receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Pelo seu cargo. Sou enfermeira na HGP, eu vou conseguir tirar uma pessoa lá de uma ala, colocar ela num apartamento sozinho. E aí você recebe um presente por aquilo. Não pode. Vão abrir um PAD contra você. Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. Olha, isso aqui é PAD. Na hora. Praticar usura em qualquer de suas formas. Olha aqui, o agiota. Agiota, vai abrir um PAD contra tudo, viu? Proceder de forma desidiosa. Eu acho que é desídia que pronuncia. Tá aqui, ó, preguiça. Vá ter com preguiçoso, ó, formiga. Utilizar pessoal e recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Já pensou? Tu pega lá alguém da repartição e leva lá para a tua casa para fazer serviço particular? Não pode. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo dele, exceto em situações de emergência e urgência.
Então a pessoa é do administrativo, você quer que ela dirija para ti, a não ser que seja um caso de urgência, que aí é desvio de função. Exercer qualquer atividade que seja incompatível com o exercício do cargo ou função, então é proibido. Recusar atualizar seus dados cadastrais. Já vi gente ser punido, levar a suspensão por causa disso. Apresentar-se em serviço ou em estado de embriaguez alcoólica ou entorpecimento causado pelo uso de drogas. Eu já vi gente ser punido que foi trabalhar com ressaca e ainda brigou. Não quero ninguém falando alto perto de mim, eu quero que esses barulhos acabem agora. A pessoa está de ressaca. Incitar servidor contra seus superiores hierárquicos ou provocar de forma velada, escondida, né? Velada e escondido, ostensivamente, animosidade entre os colegas no ambiente de trabalho. Aquela pessoa fuxiqueira. Introduzir ou distribuir no órgão ou entidade qualquer escrita que atenta contra a disciplina e a moral. Utilizar a internet para jogos ou acessar páginas de conteúdo adulto, pornográfico, da demissão sumária, pessoal. Mas as páginas do Estado, salvo engano, você não consegue acessar, tá? Você coloca lá no YouTube o conteúdo, no Google, ele proíbe, ele não deixa acessar. Mas ele informa qual máquina tentou acessar. Expor quaisquer servidores especialmente subordinados a situação humilhante, constrangedora, desumana, ética, de longa duração repetitiva, capaz de desestabilizar a relação da vítima com o ambiente de trabalho. Tá? Essa situação aqui, ó, que ele descreveu, é o chamado assédio moral. Cuidado, isso aqui dá exclusão. Não é necessário decorar as proibições, visto que o bom senso remete que é possível realizar. Ou seja, né, você vai ver que essas proibições aqui não precisa decorar. Você lendo na prova, você vai ver que isso é proibido. Agora, muita gente pergunta aqui, ó, da acumulação de cargo. Acumulação de cargo, você tem que prestar atenção em duas coisas. A primeira dela é se há compatibilidade de horário. A segunda, qual é o tipo de cargo que você quer acumular? Então vamos lá. Em salvado dos casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então é proibido, né? A exceção para a acumulação remunerada de cargos públicos são dois. São a exceção. Quais são as exceções? De 2 cargos de professor. Então eu fiz concurso para professor no estado, fiz concurso para professor no município. Posso acumular? Pode. No município é de dia, a maioria das escolas do estado é à noite. Correto? Sim, professor, o colégio militar não é assim, tranquilo. O colégio militar não. Mas aí você não vai para o colégio militar, vai para outro. A de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro de técnico ou técnico científico. Vamos lá. Tem uma decisão do STJ dizendo que qualquer concurso de nível superior, ele é considerado de nível técnico ou científico. Tá? O que mais que você pode acumular? A de 2 cargos na área da saúde. E olha, na área da saúde aqui é interessante. O agente comunitário, ele pode acumular. O agente comunitário ele pode acumular o cargo com o outro, tá? Então não é só enfermeiro, médico, tem o psicólogo, tem o psiquiatra, o médico, né, psiquiatra, tem também o assistente social, dentre outros,
dentro da área da saúde, o técnico, a enfermagem, o enfermeiro. Então, a proibição de acumular estende-se aos empregos em funções e abrange autarquias, fundações públicas, empresa pública e sociedade de economia mista, suas subsidiárias e dentre outras. A acumulação de cargos, ainda que lícita, ela é condicionada à comprovação de compatibilidade de horário, tá? Então tem que ser compatível o horário, porque se não for, você não pode acumular, mesmo estando nesse rol aqui, ó. E esse rol ele não é exemplificativo, ele é taxativo. Somente esses. Aí tem, lógico, que dentro da saúde, tem vários cargos ali dentro da saúde que pode acumular. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40, artigos 142, 42 e 142 da Constituição Federal. Então aqui entra os militares, com a remuneração de cargo e emprego em função pública, ressalvados os casos de acumulação de cargo. Então é vedada a percepção simultânea de proventos. Então, se você for aposentado como militar das Forças Armadas, você não pode receber um provento no Estado de outro cargo, tá? Aqui, ó. Trouxe um exemplo aqui. Por exemplo, um professor aposentado que presta concurso para outro cargo de professor pode receber a aposentadoria do antigo cargo e a remuneração do novo sem qualquer problema. Se os cargos forem acumuláveis na atividade enquanto o servidor estiver trabalhando, eles também são acumuláveis na inatividade. O mesmo serve para os cargos eletivos em comissão, tá? Menos para para os militares. O servidor não pode exercer mais de 2 cargos em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Ele pode receber diária para isso, tá? Então, ó, o servidor não pode exercer mais de 2 cargos em comissão. Por exemplo, eu tenho aqui uma comissão, eu sou gerente da saúde, mas também fui nomeado para ser diretor de um postinho ou de um outro lugar lá. Vou receber as duas, negativo. Não pode, tá? O servidor que estiver licenciado ou afastado das atribuições do cargo efetivo, não pode ser investido em outro cargo ou emprego público, tá? Porque ele está licenciado ou afastado. Cargo público não, mas iniciativa privada pode. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal do cargo, ou emprego ou função pública, o servidor é notificado por intermédio da sua chefia imediata da unidade de corregedoria administrativa, mediante convocação no Diário Oficial. E daí desse prazo ele tem 10 dias, contado da data da ciência. E olha só, se for comprovado boa fé, ele pode escolher. Agora, se for comprovado má fé, ele vai perder os dois. É feita a opção no prazo previsto no caput desse artigo, o servidor é exonerado de um para outro e ressarce os cofres públicos os valores percebidos indevidamente. Na hipótese de omissão por parte do servidor titular do órgão, onde este estiver lotado, pessoal, deixa eu ver aqui, já vai cair. Deixa eu resolver as questões aqui. Logo, antes que. Deixa eu ver como é que. Oh, gente. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vamos resolver as questões aqui antes que caia. Olha só essa primeira questão.
O servidor pode ausentar-se do serviço por um dia para doação de sangue, verdade. O servidor pode ausentar-se por 8 dias em razão de casamento. E aí, pode ou não pode? Casamento, pode. 8 dias. O servidor pode ausentar-se do serviço pelo período comprovadamente necessário para alistar-se ou recadastrar como eleitor, limitado em qualquer caso a 2 dias. Será concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho, dependente ou deficiente mediante compensação de horário. Considerando o disposto da lei, assinale a opção correta. Só concorda comigo que todas estão corretas? Sim, todas são corretas. Está correta 2. Está correta 1, está correta 2. Está correta 3. Ixi, está incompleto esse negócio aqui. Vamos lá. O servidor público pode ausentar-se do serviço por quantos dias consecutivos em razão de casamento? 8 dias. 8 dias. Qual é a carga horária diária estabelecida para os servidores que possuem cônjuge, companheiro ou filho com necessidades especiais? Aqui, ó, 6 horas. Vou fazer umas questões mais difíceis, tá? Para a concessão do horário especial, o servidor estudante, qual é a condição que deve ser comprovada para ele ter essa concessão? Então, deve ser comprovada incompatibilidade de horário. Qual é o prazo para a interposição de pedido de reconsideração após a ciência de uma decisão? Após a ciência de uma decisão. Lembra que eu falei lá, olha, essa aqui é fácil, né? É tudo 30 dias, tudo 30 dias. Aqueles 5 dias é que uma autoridade tem para despachar para outra, tá? Mas a decisão é 30 dias. É permitido ao servidor público ausentar-se do serviço durante o expediente, sem autorização do chefe. Então, vamos lá. É permitido sem autorização do chefe? Não. Não é permitido, é proibido. Questão bobinha. Qual das seguintes atos é considerado uma proibição para o servidor público? Olha, já que ele quer a proibição, vamos lá. Participar de reuniões de trabalho não é proibido. Aceitar presentes de clientes é proibido. Usar a internet para fins pessoais é permitido ou proibido? Não, você pode usar a internet sim para fins pessoais, você não pode acessar algumas coisas lá. Trabalhar em projetos paralelos, realizar curso de capacitação, opa, apesar que ele não está proibindo isso aqui, tá? Mas daria para recorrer a essa questão. Mas fica a letra B. O tempo de serviço prestado nas Forças Armadas é contado como tempo de serviço público para efeito de aposentadoria. Aposentadoria. Qual é o princípio que deve ser pautado a conduta do servidor público, segundo o Estatuto? Então, esse princípio é o da moralidade. Opa, não, esse princípio é o da eficiência. E entra a legalidade, honestidade e moralidade, todos, tá? Todos. Qual é o princípio que deve ser pautado na conduta do servidor público? Todos, eficiência, legalidade, honestidade e moralidade. A acumulação remunerada de cargos públicos é permitida em quais das seguintes situações? As de 2 cargos de professor. Um cargo de professor com outro de advogado, não. 2 cargos diferentes na área de atuação.
Um cargo de professor e um de enfermeiro. Olha. Aqui pode acumular, viu? Professor, Aqui pode? Pois não. o senhor já respondeu. Eu ia falar que eu acho que poderia, mas porque estava escrito o da saúde, mas o senhor já respondeu. Aqui pode, tá errada essa questão. A de dois cargos de nível médio, não. Tá? Não. Olha, tem duas questões corretas aqui, tá? Tem a letra A e a letra D. Anulada a questão. Quando um servidor público é notificado sobre a acumulação ilegal de cargo, qual é o prazo para apresentar sua opção? Se, né, ele vai poder apresentar essa opção se for comprovado boa fé na legalidade dele, tá? Caso contrário, não. Então ele tem 10 dias para optar. 10 dias. Não, vou ficar com esse. Beleza. Tranquilo. Ok, pessoal.